eles delegam autoridade em cima do povo. O que eu acho interessante é que 19 reis se assentam sobre Israel e 20 reis se assentam sobre o trono de Judá, em toda a história registrada dentro da Bíblia. Israel tinha uma identidade que sempre foi longínqua de Deus, uma identidade a qual todos os reis que se assentaram sobre o seu trono eram profanos, não temiam a Deus, estavam distantes do Senhor. Judá, contrapartida a isso, tinham reis que se assentavam sobre o seu trono, que tinham picos de adoração. Uma hora um rei adorava, outra hora o rei não adorava. Uma hora um rei buscava, e o rei sucessor a ele não buscava. Isso fez com que Judá vivesse oscilações. Uma hora estava próxima de Deus, outra hora estava distante de Deus. Uma hora eles tinham Deus como prioridade, e outra hora já não tinha mais Deus como prioridade. As coisas começam a piorar de vez, e a Bíblia começa a dar ênfase quando Jotão começa a edificar Judá. A Bíblia diz que Jotão foi um bom rei, e quando ele está reinando sobre Judá, ele vai edificar toda a cidade. Pontos altos, pontos baixos, colunas, entradas, soldados de guerra e batalha. Judá, quando Jotão está reinando, é uma nação muito poderosa, é uma nação muito próspera. Judá não tem inimigos, porque é muito bem fortificada, é muito bem estruturada. Quando o reinado de Jotão passa, o seu filho Acaz assume o trono. E Acaz é completamente ao contrário de seu pai. Se Jotão adorava a Deus, era temente a Deus e buscava a Deus, Acaz era profano, não temia a Deus, não adorava a Deus e não buscava a Deus. Quando Jotão vai e desce à sepultura, Acaz toma o reinado e ele começa a fazer aliança com povos estranhos. No meio dessas alianças com povos estranhos, ele começa a deixar a adoração pagã entrar dentro de Judá. Ele era tão profano, que nem mesmo as nações circunvizinhas aceitavam a sua atitude. Em Israel, na época, reinava um rei por nome de Peca. E na Síria, reinava um rei por nome de Rezim. Acaz foi tão profano, que na época do seu reinado, Peca e Rezim muito bem fortificada pelo seu pai. Então, Peca e Rezim não conseguem ter vitória em cima de Acaz. Ele então vai bater na porta da Assíria. E quando ele bate na porta da Assíria, ele é atendido por Senaqueribe. Ele chega até Senaqueribe e faz um pacto muito profano com Senaqueribe. Ele olha para Senaqueribe, que também era uma das maiores potências da época, e vai dizer: se você me ajudar na minha vingança, se você me ajudar a vencer os meus inimigos, tudo que eu tenho vai passar a ser seu. Tudo que eu possuo, eu vou entregar nas suas mãos. O meu reinado, o ouro, a prata, a casa do Senhor, tudo que eu tenho, que o meu pai me deixou por herança, eu vou entregar nas suas mãos. Senaqueribe não é bobo. Logo ele vai fazer esta aliança e vai ajudá-lo na sua vingança. Quando ele vence os inimigos e Acaz entende que ele tem que cumprir o seu papel, ele começa a entregar tudo nas mãos de Senaqueribe. Quando Senaqueribe entra dentro de Judá, ele vai começar a possuir mulheres, vai começar a possuir os lares, vai possuir o ouro, vai possuir a prata. E a coisa começa a piorar quando ele decide, junto com Acaz, dispensar todos os sacerdotes e todos os levitas da casa do Senhor.
Ele ora e vai fechar o templo. Agora não tem mais culto, não tem mais adoração, não tem mais clamor, não tem mais a presença de Deus sendo aclamada pelo povo. A coisa começou a ficar tão complicada, que Senaqueribe, junto com Acás, vai levantar altares de Baal. Além de levantar altares de Baal, também vão levantar altares a Moloque. E a história e a Bíblia vai dizer que os pais começam a sacrificar os seus próprios filhos em holocausto para Moloque. Acás é tão profano, que ele tira tudo aquilo que pertencia ao sacerdote e ao levita e começa a entregar na mão dos inimigos. O gado que o povo possuía agora começa a pertencer aos inimigos. O povo cai em extrema pobreza. O povo cai em extrema miséria. Só que o tempo de Acás passa e Ezequias, seu filho, começa a reinar em seu lugar. Quando Ezequias começa a reinar em seu lugar, ele vai ver que o povo está em declínio. Ele vai ver que a nação está em desgraça. Ele vai ver que a nação está longe de Deus. E coisa ruim é viver longe de Deus. Coisa ruim é não ter a presença de Deus. Ele vai fazer uma reunião com o povo. E a reunião que ele faz com o povo, ele começa primeiramente a pedir perdão. Ele pede perdão pelos atos de seu pai. Ele pede perdão pelas atitudes que seu pai cometeu. E logo em seguida ele vai dizer que a partir daquele primeiro dia do seu reinado, tudo iria ser diferente. As coisas iriam voltar a ser como antes. Alguém vai olhar para Ezequias e vai perguntar: como as coisas vão ser como antes? O que vai voltar a acontecer? Nós não temos mais alimento. Todo o nosso plantio vai para o inimigo. Eles tomam conta do nosso gado, tomam conta de tudo que nós temos. Ele olha para o povo e vai dizer assim: então, eu tenho uma notícia para dar para vocês. A partir de hoje, a nossa oferta, o nosso gado, o nosso plantio, não vai ser mais do inimigo. Vai para onde? Nós vamos voltar a ofertar na casa do Senhor. E nós vamos voltar a dar a Deus aquilo que é dele por direito. Mas espera, a casa do Senhor está fechada. Não tem ninguém lá. Então, agora vai começar a mudar de verdade. Busque os levitas e os sacerdotes de novo. Abre a casa do Senhor e coloca eles lá dentro. Pois vai voltar a ter comida para eles se alimentarem. E o culto vai voltar a ser do nosso Deus. Feche as portas. O inimigo não entra mais para dentro. O inimigo não tem mais poder sobre as nossas casas. O inimigo não tem mais poder sobre as nossas finanças. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa família. Tudo que nós temos vai voltar a ser de Deus. Deus se agrada tanto da atitude de Ezequias, que a Bíblia vai dizer que ele dá vitória em cima dos povos inimigos. Vai conquistando o terreno, conquistando o território. Vem os filisteus e ele vence. Vem os outros povos e ele vence. A notícia chega até Senaqueribe. E quando a notícia chega até Senaqueribe, ele fica irado com aquilo. E quando ele fica irado com aquilo, ele manda o seu servo Rabizaque até a porta de Judá. Quando Rabizaque chega à porta de Judá, ele bate e começa a gritar: eu tenho um recado da realeza. E que realeza é essa? Senaqueribe, o poderoso da Assíria. E ele mandou um recado para vocês. Porque pararam de pagar tributo? Porque pararam de dar a comida? Porque pararam de pagar aquilo que era nosso por direito em aliança feita com o vosso rei passado? Ezequias vai olhar aquelas palavras e vai dizer que as coisas mudaram, que as coisas não são mais como antes, que quem manda de novo naquele povo é o Deus que outrora tirou o povo do Egito. Quem reina naquele lugar é o Deus Todo-Poderoso que tão um forte. Rabizaque manda o recado para Senaqueribe e diz que ninguém ali iria se render de novo. Realmente pararam de pagar tributo, pararam de dar aquilo que era de direito por aliança antiga. Então Senaqueribe fica irado e vai dizer: vai até lá e diz para ele que eu vou entrar lá dentro e eu vou tomar tudo que eles têm, tudo que eles possuem, e não vai adiantar de nada o que estão fazendo.
pergunta para ele em quem ele tem confiança. Que confiança é essa que ele tem? Pois eu sou Senaqueribe, aquele que conquista povos, aquele que conquista nações, aquele que já venceu vários deuses. Quem é o Deus dele para ficar de pé perante mim? A Bíblia Sagrada vai dizer que Rabisaque chega diante de Ezequias de novo e começa a entregar o recado de Senaqueribe. E o recado de Senaqueribe é aquele realmente que faz as pernas se estremecer. É aquele que realmente faz o povo entrar em desespero. A saber, meus irmãos, quando Judá estava sob o jugo de Senaqueribe, Judá deixou de ser uma nação poderosa. Judá deixou de ser uma nação próspera. E quando Ezequias retorna aos feitos originais de adorar a Deus, buscar a Deus, clamar a Deus, ter Deus como prioridade, ele não tem tempo de formar um exército. Ele não tem tempo de formar homens de batalha. Ele não tem tempo de formar homens de guerra. A ponto da Bíblia dizer que no exército de Judá nessa época tinha apenas 2.000 homens de batalha. Senaqueribe vem com todo o seu exército e cerca Judá. Quando ele recebe a carta de afronta de Senaqueribe dizendo que ia entrar, que ia batalhar, que ia tomar e que ia vencer, ele logo entra em desespero, coloca a mão na cabeça e diz: eu não posso com essa guerra, eu não posso com essa batalha, eu não posso com essa peleja, não dá para mim. E quando não dá para mim, quando eu não posso, quando eu não tenho recurso, eu devo recorrer a quem tem, eu devo buscar quem tem. Então Ezequias vai olhar do lado, vai olhar do outro e vai dizer: eu sei para onde eu vou para o templo clamar a Deus. E como ele está no templo, ele pega a carta e apresenta diante de Deus. Enquanto ele está apresentando a carta diante de Deus, lá vem Isaías entrando dentro do templo. E quando Isaías chega perto de Ezequias, ele vai levantar o dedo e vai dizer: assim diz o Senhor, não se espante com o que o inimigo falou, até porque ele não desafiou você, ele desafiou a mim. Vai dormir tranquilo, entra dentro do seu aposento, deita na tua recâmara, coloca a tua cabeça no travesseiro e descansa. Uma coisa é mexer com Ezequias, outra coisa é mexer com o Deus que Ezequias serve. Ezequias não tinha poder para vencer, mas ele sabia que o Deus que ele servia nunca perdeu uma guerra e uma batalha. A Bíblia diz que ele vai dormir tranquilo. E quando ele vai dormir tranquilo, as palavras do profeta começam a queimar dentro dele. E quais foram as palavras do profeta? Senaqueribe fala demais. Senaqueribe é alguém que não tem noção de com quem ele está mexendo. Eu vou colocar um freio na boca dele e um anzol no seu nariz e vou trazer até a minha presença. A Bíblia vai dizer que ele vai dormir tranquilo. E como ele está dormindo tranquilo, o céu começa a se movimentar. E quando o céu começa a se movimentar, não precisou de muita coisa. Deus enviou um anjo no arraial da Síria. E um anjo, quando desce na terra, começa a matar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 185.000 assírios em uma só noite. Ezequias não precisou pelejar. Ezequias não precisou guerrear. Sabe por quê? Porque quem investe no céu não é perca de tempo. Ezequias não investiu na terra. Ezequias não investiu nas coisas materiais. Ele decidiu investir no céu e dizer: eu quero mais é a presença de Deus do meu lado. Pois eu sei que quando a presença de Deus estiver do meu lado, a vitória é garantida. Porque Deus não é como os outros deuses.
Os outros deuses podem ter até aparência, mas essência só o nosso tem. Não é à toa que Salmo 115 vai dizer: os ídolos deles são de prata, ouro, mas são completamente diferentes, pois eles têm mãos e não podem apalpar. O nosso Deus, ele é tão poderoso que o cravo está cravado até hoje nas mãos dele por parte de Jesus. Os outros deuses têm boca, mas não pode falar. O nosso Deus, ele decreta vitória ao teu povo, e como ele decreta, nada pode jogar por terra. Os outros deuses têm olhos, mas não podem ver. A Bíblia diz que o nosso Deus, nada está oculto diante da sua visão. Os outros deuses têm pés, mas não podem se locomover. A Bíblia diz que o nosso Deus, por parte de Jesus, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A Bíblia diz que os outros deuses têm estrutura. O nosso é espírito, ele não está parado, ele habita dentro de nós. Os outros deuses têm nariz, mas não sente cheiro. O nosso está esta noite aqui recebendo a nossa adoração como cheiro suave às suas narinas. Quando Ezequias recebe a vitória de Deus, na mesma noite que ele clamou, as coisas começam a melhorar no seu reinado. As coisas começam a melhorar dentro do seu reinado. Só que Ezequias é alguém que infelizmente faz aliança com quem não é para fazer. Ele começa a andar com quem não é para andar. E 2 Crônicas capítulo 32 vai dizer que por causa da sua arrogância, Deus lhe coloca uma enfermidade. E esta enfermidade gera morte. E o próprio Deus decreta isso. Põe, está quase em ordem, porque morrerás e não viverás. Quando ele recebe este recado, a Bíblia vai dizer que logo ele vira o rosto para a parede e começa a clamar a Deus. Deus acrescenta 15 anos de vida a ele. E o contexto onde eu quero pregar para você começa agora. O capítulo de número 39 do livro do profeta Isaías menciona os fatos que Ezequias viveu logo após a sua restauração, logo após a sua cura. Depois que ele se cura, mensageiros de Babilônia vão até a sua residência. E quando vão até a sua residência, levam presentes e cartas para ele. Ele mostra todo o seu reinado, ele mostra todo o seu poderio, ele mostra tudo o que ele tem. E logo Isaías repreende a ele, dizendo: quem eram esses homens? Porque mostrou tudo que tem, porque mostrou tudo que possui. Que atitude é essa? E ele logo se encanta pela atitude dos babilônicos, dizendo: são da linhagem de Merodach e Baladã, vieram me visitar, trouxeram presentes, trouxeram cartas, então eu mostrei tudo o que eu tenho. Logo o recado de Deus desce. O recado de Deus é: por causa do que fizeres hoje, por causa do que realizou hoje, Babilônia vai se levantar. E quando Babilônia se levantar, se prepare, pois ele vai levar filhos, filhas e todos os povos cativos deste lugar. Deus falou sobre o cativeiro. E o capítulo 40 é logo um consolo de Deus. Quando Deus decreta o cativeiro, Deus vai começar a levantar profetas contemporâneos na mesma época, porém em locais diferentes, para poder falar acerca do que estava se aproximando. Jeremias é um deles, Ezequiel também é um deles, Abacuque também é um deles. A Bíblia diz que Deus começa a reforçar acerca do cativeiro, reforçar acerca dos acontecimentos. Abacuque olha e clama a Deus, dizendo: eu estou vendo que o justo está sendo massacrado pelo ímpio. Até quando clamarei eu? Violência, violência, e o Senhor não me ouvirá. Então Deus fala com ele, e quando Deus fala com ele, ele entende que aquilo que Deus decretou não pode ser mudado. E é por isso que ele olha para Deus e diz: agora eu sei, Senhor, que mesmo que tudo faltar na minha vida, eu entendo o seu querer. Mesmo que o fruto da oliveira minta, que não haja fruto do campo, que as vacas não sejam arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, pois tu és o Deus da minha salvação. Jeremias 25, ele fala acerca do cativeiro e diz que era 70 anos que o povo iria padecer neste cativeiro. As invasões começam a acontecer e elas se dão em 605, 597, 586
antes de Cristo. Quando o povo está no cativeiro babilônico, não existe alegria, não existe vigor, não existe louvor, não existe adoração, não existe ânimo, não existe nada que o povo tenha dentro do cativeiro que possa gerar alegria. Salmo de número 137 vai dizer que aqueles que estavam em Babilônia vão olhar um para o outro e vão começar a entoar um cântico de tristeza. Junto aos rios da Babilônia, estávamos nós assentados e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros, nós penduramos as nossas harpas, porque os inimigos olhavam para nós e zombavam de nós, dizendo: canta agora, crente, que eu quero ver. Entoa agora um louvor que eu quero ver. Alegre-se aí agora que eu quero ver. Não adorava antes, não buscava antes, não clamava antes. Adora agora na dor, canta agora na dor, adora agora na dor. Eu quero ver vocês adorar agora. Lamentações, capítulo de número 4, versículo de número 9, vai dizer que aqueles que morreram na invasão foram mais felizes do que aqueles que foram levados cativo. O que Jeremias está dizendo é: aquele que morreu é mais afortunado, é mais abençoado do que aqueles que estão lá dentro do cativeiro, pois lá tem fome, lá tem dor, lá tem sofrimento. E para aqueles que morreram, tudo já acabou. Após 70 anos, e aqui eu quero que você me dê sua atenção, Deus começa a movimentar as coisas. E quando Deus começa a movimentar as coisas, assim como foram levados 3 vezes em 3 deportações, o povo também começa a voltar 3 vezes em 3 deportações. A primeira deportação se dá em Ageu, junto com Zorobabel. Quando deu os 70 anos, Deus requis do povo de novo um templo para poder ser adorado, um templo para poder cultuar. A segunda deportação de volta para Judá se dá em Esdras, 59 anos depois de Ageu e Zorobabel. Quando Esdras volta, Esdras tem a responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor, de ensinar a palavra acerca dos acontecimentos. 13 anos depois, as coisas estão fora do lugar. 13 anos depois, Judá está dando seus primeiros passos, porém os muros estão fendidos, as coisas estão fora do lugar. Eles ainda correm risco de vida pelos inimigos que estão à sua volta. Por quê? Segunda Reis, capítulo de número 17, versículo de número 24, vai dizer que na terra de Judá haviam povos com sangue misturado, e junto com o sangue misturado também veio a adoração misturada, ecumenismo. Tanto que quando eles estavam lá, as pessoas começavam a oferecer adoração pagã, dizendo: esse negócio de que você tem que estar em santidade não tem nada a ver. Esse negócio de que você é exclusividade não tem nada a ver. Vem com a gente e adora de qualquer jeito. A gente se mistura aqui do jeito que dá e busca Deus de qualquer jeito. A gente faz o que dá para fazer, o bem bolado, e fica de qualquer jeito. A coisa estava feia, a coisa estava complicada, a coisa estava ficando fora do eixo. Neemias é copeiro, meu irmão. Copeiro não é valorizado, porque a profissão de copeiro é uma das profissões de risco mais elevada. O que é um copeiro? O copeiro é aquele que é responsável de provar a bebida e provar a comida do rei para saber se está envenenada ou não. Porque se estiver envenenada, quem morre primeiro é o copeiro antes do rei. Então o copeiro é mais ou menos um colete à prova de bala. Pode atirar. Se atirar, não pega nele. Pega em mim primeiro. Esse era o papel de Neemias. Neemias era um copeiro. E quando ele está servindo a Artaxerxes, chega a notícia de alguém que vem de Judá. Seu irmão Anani, quando chega com a notícia não é boa. Quando ele chega com a notícia não é agradável. Quando ele chega com a notícia de que está todo mundo triste. Está todo mundo descontente. O povo está jogado à mercê. Ninguém lá tem paz.
os muros estão derrubados, o povo inimigo pode entrar a qualquer momento, o povo inimigo pode investir a qualquer momento, que a vitória é garantida. Quando Neemias vê que o povo está passando risco, que o povo está passando necessidade, que o povo está desamparado e que não tem ninguém capaz de fazer alguma coisa, ele começa a ficar incomodado com aquela situação. Ele começa a se indignar com aquilo. E aquilo vai queimando dentro do seu coração. Quando ele vê que o povo está lá jogado, quando ele vê que o povo está de qualquer maneira, gera uma indignação dentro dele. E ele começa a dizer: eu não vou ficar parado, eu não vou ficar de braço cruzado, eu vou orar. E quando eu orar, Deus já me dá uma direção. Porque a realidade é que dentro das igrejas não falta pessoas, porque se tiver 2 ali é o suficiente, se tiver 3 ali é o suficiente. O que na verdade falta é pessoas que se indignem com a situação que está acontecendo. São pessoas que olhem as coisas dentro da igreja e não aceite a situação que está acontecendo. São pessoas que olham a situação da congregação e diz: não dá para ficar do jeito que está. Se não tem valente para se levantar, eu vou me levantar. Se não tem ninguém para fazer, eu vou fazer. Se não tem ninguém para ir, eu vou ir. O que está faltando é alguém que tome atitude e diga: eu vou orar. Porque do jeito que está não dá para ficar, eu vou orar. Porque do jeito que está não dá para continuar, eu vou orar. Porque do jeito que está não dá para prosseguir. E cá entre nós, sejamos sinceros, parece que quanto mais os dias passam, mais as coisas começam a complicar dentro da igreja. Quanto mais o tempo passa, parece que mais gente sem compromisso começa a surgir. Quanto mais o tempo passa, parece que mais obreiro relaxado começa a surgir. Quanto mais o tempo passa, parece que mais gente querendo fazer a obra de qualquer jeito começa a surgir. É gente que vive pregando por aí atrás de menininha na igreja. É gente que vive por aí escandalizando a obra de Deus de qualquer jeito. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para dar um chacoalhão em alguém, dizendo: eu estou contando com você para você se levantar para fazer a diferença. Se ninguém quer orar, ora você. Se ninguém quer levantar, levanta você. Se ninguém quer ir, vai você. Porque Deus está cansado do povo que dá desculpa para tudo. A gente está cansado de um povo murmurador. A gente está cansado de um povo que fica só sentado observando o barco afundar. Mas essa noite Deus está dizendo: eu estou te vendo, Neemias. Enquanto você está se levantando para orar, eu já estou tocando no coração de alguém para te dar recurso para você avançar. Eu não vim aqui mexer com o emocional de ninguém. Eu não vim aqui mendigar glória a Deus e aleluia de ninguém. Eu vim aqui entregar uma mensagem de Deus. A mensagem de Deus é: se levanta, Neemias, porque existe um povo necessitando de ajuda. Se levanta, Neemias, porque tem alguém precisando de você. Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar, Deus vai te abraçar e vai dizer: eu já estou movimentando as coisas ao teu favor. Não vai faltar recurso quando você se levantar. E o que eu acho mais interessante é que quando eu olho para a vida de Neemias, Neemias não tinha uma posição de destaque. Neemias, na lógica, era descartável. Se a comida era envenenada, morreu, já era. Traz outro para experimentar. Ou seja, ele não tinha uma posição de destaque. Mas quando ele orou, a graça desceu sobre a vida deles. O rei olhou para ele e disse: por que está assim? Por que está desse jeito? O que te incomoda? Pode me pedir o que queres. E ele então pede o edito real. O rei dá o edito real a ele e todos os recursos que ele precisa. Pastor, não estou entendendo. Você não precisa ter cargo para se movimentar. Você não precisa estar no altar para se movimentar. Você não precisa ser alguém de nome para se movimentar. Na nave da igreja, dentro da tua casa, dentro do teu quarto, em qualquer lugar que você decidir fazer a diferença, Deus está dizendo: eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu estou te enxergando. Basta ter atitude. Neemias teve a atitude necessária. E Deus olhou e disse: eu sou contigo, vai.
em prol de uma edificação de uma obra. Judá não é pequena. Perceba que Judá tem 12 portas. E o muro ao redor dela. E Neemias começa a recrutar o povo para poder trabalhar. Neemias começa a recrutar o povo para poder fazer. Antes da obra começar, quem olhava para Judá e Jerusalém dizia que era destinada a fracasso. Quando a obra começou a ser feita, começaram a olhar dizendo: tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando. Alguém olhou e disse assim: essa obra não está com nada. Não vai para frente. Esse muro não é de nada. Não vai para frente. A estrutura é tão falha que se uma raposa passar no muro, vai derrubar e a obra vai parar. Mas enquanto estavam falando, lá está Neemias trabalhando e o povo trabalhando. Lá está Neemias trabalhando e o povo trabalhando. É alguém olhando e dizendo: não vale a pena. E eles dizendo: vai valer, porque Deus é fiel. É alguém olhando e dizendo: não vai valer a pena. E eles olhando e dizendo: vai valer, porque Deus é fiel. É alguém olhando e dizendo: essa obra não vai acabar. Enquanto mais o tempo passava, mais o muro crescia, 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 crescia. O tempo passava, as pessoas julgavam, eles trabalhando e o muro crescendo, 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 crescendo. Quando eles olharam e viram que a obra estava sendo feita, aí eles começaram a dizer: vamos parar, vamos tentar parar. Não dá para deixar prosseguir, não dá para deixar terminar a obra. Vamos dar um jeito de investir e parar. Manda recado para ele descer, manda recado para ele parar. Tenta amedrontar o povo, tenta fazer o povo voltar, tenta fazer o povo retroceder. Enquanto Neemias recebia a carta, ele olhava e dizia: não, a gente não vai parar. A obra é grande, não vai parar. Vai ter crescimento nesta obra. A obra é grande, não vai parar. Vai ter crescimento nesta obra. Enquanto tinha gente desacreditando, do lado de dentro tinha gente trabalhando para a obra crescer. Do lado de fora, quem vê não acredita. Mas do lado de dentro, tem gente olhando e dizendo: não vou parar. A obra não vai parar. O trabalho não vai parar. A obra não vai parar. O trabalho não vai parar. Eu vim pregar para quem quer trabalhar na obra. Eu vim pregar para quem quer colocar a mão na massa. Eu vim pregar para um povo que está disposto. Aí enquanto tem gente do lado de fora dizendo: vai parar. Se depender de mim aqui dentro, não para. Se depender de mim aqui dentro, raposinha nenhuma vai derrubar o muro. Estão dizendo para descer, mas eu não desço. Estão dizendo para parar, mas eu não paro. Eu vim como profeta de Deus profetizar crescimento na vida de crente aqui hoje à noite. O céu está dizendo para alguém: tem gente desacreditando, tem gente querendo te tirar de dentro do barco, tem gente querendo fazer você parar, mas Deus está dizendo: continua trabalhando, porque vai ter crescimento. Continua trabalhando, porque vai ter crescimento. E que tipo de crescimento é esse? A obra continuou, o muro foi feito, as portas edificadas. E que chama mais atenção é o que o céu está dizendo aqui esta noite: vai crescer, vai crescer, vai crescer. É ano de crescimento. E eu vim ser profeta de Deus aqui para dizer: o negócio vai crescer, o sonho vai crescer, o ministério vai crescer, a obra vai crescer para baixo porque vai ter estrutura, vai crescer para o lado porque vai conquistar, e vai crescer para cima com intimidade com Deus. Vai crescer. O povo dizendo: desce, e ele dizendo: desço nada. O povo dizendo: para, e ele falando: paro nada. Já pensou se Neemias tivesse acompanhado de uma geração frouxa? Já pensou se Neemias tivesse acompanhado
de uma geração covarde. Já pensou se Neemias tivesse acompanhado de uma geração que por qualquer coisa quer descer, que por qualquer coisa quer parar, que por qualquer coisa quer seguir os seus caminhos, que por qualquer coisa quer seguir o seu querer e a sua vontade? A coisa estava complicada. Mas naquela época, o povo olhou para Neemias e disse assim: o que a gente vai fazer? Qual é a atitude que a gente tem que tomar? O inimigo está aí, o risco está aí. Eles querem o nosso mal, querem que a gente desça, querem que a gente pare. Qual é a atitude que a gente tem que tomar? Qual caminho devemos ir? Neemias olha para o povo e diz: está comigo? E o povo diz: estamos contigo. Coisa boa é ter gente que você pode contar na guerra. Coisa boa é ter gente que você pode contar no campo de batalha. Coisa boa é você olhar e dizer: está comigo? E a pessoa dizer: estou contigo. Mas pastor, é só 2? Não, Deus não precisa de muito. Pastor, é só 3? Não, Deus não precisa de muito. Tendo preparo, estrutura o suficiente para ele realizar. Quer ver uma coisa, o que aconteceu? Cusi Coxita recebeu uma ordem. E a ordem era para levar uma mensagem até o rei Davi. E a mensagem que ele deveria levar era uma mensagem contundente, que era a morte de seu filho Absalão, Aimás, filho de Zadok. Quando olha aquela situação, ele quer ir, ele quer fazer, ele quer se envolver, mas Joabe olha para ele e diz: não, você não vai, você não pode, não tem estrutura, não consegue, não aguenta, não pode. E ele insistiu dizendo: eu posso, eu tenho, eu vou, eu consigo, me deixa aí. Ele, de tanto insistir, Joabe olha para ele e diz: vai então, meu filho, pode ir, e entrega a mensagem. A Bíblia Sagrada vai dizer que Davi estava no local esperando a mensagem chegar, o desfecho da batalha. E quando ele observa o sentinela dele se mexendo, ele entende que tem um recado chegando. Quando o recado está chegando, o sentinela lá de cima olha e diz: eu sei quem está vindo ali, eu conheço a sua passada, eu conheço como ele anda, eu conheço como ele se comporta. É Aimás, filho de Zadok. Quando ele chega até Davi e diz: a vitória é certa, vencemos. E Davi pergunta: e Absalão, o meu filho, o que aconteceu? Aimás, filho de Zadok, vai olhar para Davi e vai mentir, porque não tinha mensagem certa para levar, não tinha estrutura certa para poder fazer as coisas. Ele olha e diz assim: não vi nada, meu rei, eu vi um alvoroço, um negócio meio esquisito, não sei te explicar. O sentinela então grita: tem alguém chegando. Davi não entende nada. Esse alguém que está chegando tem passos firmes, passos constantes, e é Cusi o Coxita. Quando Cusi chega diante de Davi, ele entrega a mensagem completa. Detalhe, a Bíblia vai dizer que Aimás foi pelo caminho da planície, ou seja, um local onde não havia obstáculo. Quis pegar atalho para poder entregar a mensagem, quis poder pegar atalho para chegar primeiro. Pastor, não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Eu quero dizer que Deus não precisa de muito, Deus não precisa de gente para ver alvoroço, Deus não precisa de gente para entregar mensagem errada, Deus não precisa de gente para pegar atalho, nem que seja um com estrutura, mas que chega no tempo certo, vencendo o obstáculo, vencendo as barreiras, mas entrega a mensagem correta. Deus está dizendo: é com esse que eu conto, é esse que eu vou levantar. E o que isso tem a ver com Neemias? Tudo. Ele olhou para o povo e disse: está comigo? O povo disse: eu estou. Então, a partir de hoje, as coisas vai ser diferente aqui no campo onde a gente está. Em uma mão a gente carrega a pá de pedreiro, e na outra mão a gente tem a espada para pelejar. Mas no campo de batalha, a
gente não vai ficar de qualquer maneira, a gente não vai ficar de qualquer jeito, a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar armado para poder lutar contra o inimigo. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Quem sabe não é o que você queria ouvir, quem sabe não é o que você estava esperando, mas é o que o céu está dizendo aqui essa noite, gritando na Adenac. Esse ano de 2025, eu estou contando com o povo no campo de batalha que não retrocede, eu estou contando com o povo no campo de batalha que não entrega as pontas. E não se preocupa, enquanto você estiver trabalhando em prol do reino, Deus está dizendo: eu vou entregar a arma necessária para você lutar, eu vou entregar a arma necessária para você pelejar. O inimigo não vai vencer a tua casa porque eu vou dar arma para você lutar, o inimigo não vai vencer os teus filhos porque eu vou dar arma para você lutar, o inimigo não vai vencer os seus sonhos porque eu vou dar arma para você lutar, o inimigo não vai vencer a igreja porque Deus vai dar arma para a igreja lutar. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: eu estou te capacitando com ferramenta para você lutar, eu estou te capacitando com ferramenta para você vencer, eu estou te capacitando com ferramenta para você enfrentar esta grande obra. Pelo amor de Deus, crente, você que crê nisso, toma posse dessa ferramenta, receba essa autoridade, receba essa ferramenta que o céu está lhe dando. Vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está do lado de fora. O diabo pode ranger o dente do lado de fora, pode levantar os adeptos do lado de fora, mas quem está do lado de dentro é o leão da tribo de Judá. Ele não perde, não retrocede, não falha, não abandona, não te deixa. Ele peleja por você, peleja pela tua casa. E essa noite está dizendo: vem comigo para a guerra, vem comigo para a batalha, vem comigo para a peleja. Eu não vou deixar você sem arma. Eu estou te armando hoje, estou te revestindo hoje, eu estou calçando você hoje. Receba o equipamento de Deus para caminhar, para prosseguir, para pelejar, para avançar. Levanta a mão para dar glória, crente. Eu disse que eu não vim brincar, eu vim ser profeta. E para ter crescimento tem que ter batalha, para ter crescimento tem que ter peleja. Entra nessa batalha hoje, entra nessa guerra hoje, porque Deus está dando recurso, 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 recurso. Tem alguém recebendo algo de Deus aqui? Tem alguém recebendo ebarácia? Tem alguém recebendo algo de Deus essa noite para entrar, batalhar, pelejar, triunfar, vencer? Tem alguém sentindo o revestimento de Deus? Tem alguém sentindo o revestimento de Deus? Levanta a mão para receber essa graça, crente. Levanta a mão para receber essa presença, crente. Deus te trouxe aqui para te armar, para te armar, para te armar. Receba a graça de Deus, receba o revestimento de Deus, receba a autoridade de Deus. Quando chegar na tua casa, coloca o pé dentro dela e diz: aqui não, Satanás, ele me revestiu para vencer. Aqui não, Satanás, ele me revestiu para triunfar. Chega no teu casamento, chama o teu cônjuge para orar. Quando ele entrar no quarto para orar, como você diga: no meu casamento, quem manda é Deus. Põe a mão na cabeça do teu filho e decreta sobre a vida dele: no meu filho, quem manda é Deus. Não vai morrer na biqueira, não vai morrer na cadeia, vai ser profeta, vai ser profeta, vai ser profeta. Deus está te chamando hoje para você receber autoridade, autoridade, autoridade. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Poder, autoridade, ferramenta para pelejar.
Levante a mão. A céu da baia. O céu está descendo aqui na Adenac. E o grandão da Galileia está dizendo: é ano de se levantar e marchar, 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 marchar. Abre a boca para a glória, 10 segundos. 10 segundos de mão levantada, abrindo a boca para a glória. Eu vou contar 10 segundos. 10, ele está nessa casa. 9, está te capacitando. 8, se prepara para vencer. 7, ele é contigo. 6, o inimigo vai bater em retirada. 5, ele não perdeu, não vai perder. 4, pega essa espada aí. Pega essa espada aí. 3, o céu abriu. 2, pega, pega, pega. 1, é tempo de peleja. Peleja Neemias, peleja Neemias. O céu é contigo. O céu é contigo. O céu é contigo. O céu é contigo. Rapaz, de cante, cara, sério.